Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. Beleza? Bom dia, Anderson. Bom dia, Marcos. Tudo Bom dia, bem? Luiz. Joia. Trazei um Correndo pouquinho de muito? dificuldade. Eu tive a dificuldade para achar o link aqui. Estava até conversando com o Marcos no particular aqui para ele me mandar. Logo, logo você está no Ironman também, né, Anderson? Ué, cara, tá na meta aqui, viu? Até falei com o Marcos aí. No meio do ano, vou mudar para o triatlo. E aí, fazer um Ironman. E meus filhos estão no meu pé aqui, cara. Já me deram até um bonequinho do Ironman assim. Falaram assim, "Ó, você tem que fazer o Ironman, pai." Então tá bom, pode deixar. Vamos para Isso cima. aí. Eu sempre te vejo lá no Instagram, mas eu nem sabia que você estava no grupo. Pois é, eu estava em outro grupo. Aí o Marcos me colocou nesse aqui também. Que eu acho que a gente Uhum. fez, a gente tem vários grupos do IP, né? E Sim. aí eu estava num outro grupo, o Marcos me falou desse e me colocou nesse também. Aí Então, eu acho que eu nesse sou daqui meio novo tem. aqui. É que nesse tem live quase que diariamente, né? E após, quando teve aqueles 21 dias do método IP Aham. 141, então eu te vi todos os dias lá. Depois você Ah, legal. sumiu. Não, legal. Legal. Eu, na verdade, não tava conseguindo nem acompanhar a quantidade de grupos, sabe, Luiz? Aí fui diminuindo. Aí tava conversando com o Marcos, ele falou desse grupo aqui. Eu falei, me coloca lá então, cara. Esse é legal, porque e aí a gente compartilha mais, né? Acho que a gente tem Sim, que ir treinando também, né, Luiz? sim. Tem um grupo lá que é método IP 141. Aham. O pessoal lá tanto não participa tanto, né? Agora esse daqui É. não, esse é mais antigo, né? Eu acho que é o IP 138 e eles até 138. mudaram o nome. Tiraram o 138, ficou só método IP, transbordo método IP, porque daí tem de vários turmas, né? Não, legal, eu gostei, que eu participei, acho que da última também, que o Marcos mandou o link. Aí ele me convidou para falar um pouquinho hoje do staff, né? E aí, eu falei assim, cara, então me coloca nesse grupo lá que tá bem mais ativo aí. Você participou desse último, então, como staff? Participei do 142, 142, 142. Que bacana. Foi, Eu fiquei com vontade também de ir, mas eu não tive tempo. então, cara, eu fiz meio que uma doideira, assim, sabe? Eu conversei, eu ainda sou CLT, né? Então eu conversei com o meu chefe, pedi 2 dias para ele concordou. E aí consegui passar. Basicamente, né, Luiz? Se você contabilizar o tempo todo, são 3 dias em São Paulo, né? Porque eu saí de Belo Horizonte, eu gosto muito de viajar de carro, então eu fui de carro, minha esposa participou também, Que então fomos só bacana. nós dois. E aí é meio-dia indo para São Paulo e meio-dia voltando, né? Praticamente. E O outro aí, lá também é bem puxado, né? bem puxado, cara, bem puxado. Lá começa. O IP começa mesmo credenciamento, abertura de portão às 7 horas da manhã, né? A gente, como staff, tem que chegar lá às 5. Então, Nossa, desde as 5 da manhã, você tá lá no local do evento, né? Não tem nenhum treinamento especial, nada disso, mas tem uma reunião pré-IP, né? Que eles fazem pelo Zoom. E depois disso, combina todo mundo no local. Algumas pessoas chegam um dia anterior, outras chegam no dia anterior à noite, e aí todo mundo encontra 5 horas da manhã lá no local do evento. Mas certo. foi bem No IP interessante. 141 foi você que deu um carreirão junto com o Pablo lá, Foi, né? foi, corri atrás dele, na verdade, né? Porque o homem corre pra caramba, né? Isso, foi mesmo. Ele me pegou meio de surpresa lá, cara, mas É um fator foi muito. surpresa.
Foi muito bom aquilo lá, porque na vida da gente muita coisa acontece assim, né? E eu confesso para vocês que depois daquele dia eu não parei mais de correr, não. E aí fui só aumentando, né? Eu já fiz uma meia maratona. O Marcos já é profissional na corrida, né, Luiz? Não sei se você sabe. O Marcos É já nada, corria há um tempão, estava meio paradinho aí, mas quando voltou, já voltou fazendo 21 quilômetros, cara. que foi um milagre. Aí, Nossa, eu não passo de 5. pois é. Eu Aí, o não... que que eu fiz, né, Eu cara? também não passava de 5 não. Depois daquela corrida, eu nem coloquei meta, né? Eu coloquei meio que um piso, assim, sabe? Eu tenho que correr todo dia, no mínimo 5 quilômetros. Então, eu corri todo dia, até hoje, cara, não falhei nem um dia. E mesmo assim, da onde a gente tira a força, né? É bem legal, porque eu passei um período aqui, foi até depois do IP, que eu dei e fiquei meio adoentado, assim, tava desconfiado que era dengue, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu corri. E aí isso ajudou até para sarar mais rápido, sabe? Tive febre um dia só e tudo, mas consegui manter o objetivo lá de correr todo dia. Então, depois daquele dia lá, cara, assim, tem que correr muito em todos os sentidos, né? A Sim. corrida para mim acabou virando um marco, assim, sabe? E aí, Ô, Anderson, e os seus planos até dezembro, que você vai se desligar da CLT? Tá firme? exato, exato, ainda tô com esse plano mesmo, tô me preparando para isso, né? Abrindo um negócio aí online, né? Tô preparando um lançamento de semente aí de curso na minha área, né? Que é a automação industrial, né? Eu já trabalho há muitos anos. A gente tem que usar a força que tem para começar, né? E também um e-commerce, cara, no modelo dropshipping. E isso aí eu estou na fase ali de. Já construí uma loja e estou na fase de mineração de produtos, sabe? Para poder iniciar isso aí com mais empenho. Agora, finalzinho agora desse mês, né? Semana que vem, no máximo início de abril, ela já vai estar rodando Que direitinho. bom. Então tô no caminho, cara. Tô no Você é caminho, mas continua consultor lá. privado ou público? É privado. Ah, Privado. Eu trabalho numa consultoria grande, não sei se você vai conhecer, chama Ernest Young. não conheço. E, no mercado aí o pessoal conhece como EY, né? São as duas letras iniciais, E e Y. E aí é assim, ela compete muito com a Accenture, com a IBM, ela é Big Four, né? Apesar o Forte, é muito conhecida na área de auditoria. Então ela, Deloitte, PwC, né? E, e KPMG são as quatro maiores do mundo nesse segmento. Ela é a maior hoje, atualmente. Então, assim, eu tenho lá, né, Luiz, um cargo alto, assim, e é a tal da famosa algema de ouro, né? Que você tem um salário muito bom e você é muito bem visto dentro da companhia, mas isso te limita demais, né? E Sim. aí, e aí você acaba ficando com muitas travas para poder fazer coisas que você gostaria de fazer, não sendo CLT, além do que, né, eu fiz 2 métodos IPs, né? Depois disso, a minha cabeça abriu muito, né? Tinha muita coisa que eu entendia que, que era um caminho interessante para poder construir um patrimônio, né? Para construir a vida, tudo começou a dar certo, mas é bem mais lento do que se você alçar um voo mais livre, né? Eu não vou dizer nem um voo solo, porque ninguém faz nada sozinho, mas a CLT, apesar dela ser um início muito bom para a maioria, se ficar nela a vida inteira é um pouco mais complicado.
E aí eu tenho que me preparar, porque até conversei bastante, sabe com quem? Com a Ana Lucchini, no pós-IP. Não sei se você estava no dia que eu perguntei para ela lá no pós-IP também. E ela falou uma coisa interessante, né? Ela fez isso, ela se preparou, mas ela tinha um marido, né? E o marido segurou a onda nessa transição que ela teve. Aqui em casa é eu que sou o marido, né? Mas a tua esposa te apoia. Não, demais. Inclusive, ela já queria isso há muito tempo. Mas a gente tem que se preparar para sair da melhor forma, né? Também eu tenho dois filhos, a gente tem uma série de questões aqui que tem que avaliar. Eu também não quero sair, estou aí com 48 anos, não quero sair e deixar todo mundo passando aperto desnecessariamente, né? Então Sim, Posição a boa, gente hein? vai ter uma dificuldade, vai ter que avançar nisso, mas isso faz parte do jogo. Agora, se sair de forma inconsequente também não faz sentido nenhum, né? sim. E você visa, além assim da liberdade financeira, você já tem. Tá no caminho. E hoje você preza também por liberdade de geográfica Isso, e de tempo. exatamente. Exatamente. Aquela história de você ser dono da sua agenda, né? Então, quando você quando você está numa empresa grande assim, você tem muitas agendas com muitos clientes diferentes, com muitas reuniões internas, e aí você acaba tendo que atender tudo isso, né? E isso limita bastante a sua agenda diária, apesar de que se você se organiza direito, você consegue fazer muita coisa, mas poderia tá fazendo mais ainda. E do ponto de vista geográfico, né, cara, à medida que você vai crescendo, né, obviamente fica mais fácil isso. Mas a grande questão da liberdade geográfica é aquilo que o Pablo fala muito, né? É o seu trabalho ser um desfrute e não uma obrigação, né? Sim, Então, mesmo assim, eu não posso dizer que não tem uma liberdade geográfica, sabe, Luiz? Até já comentei isso com o Marcos. Eu consigo ir viajar, consigo ir para São Paulo, consigo assistir às palestras lá, se for o caso, conseguir participar do IP e tudo, a gente consegue direcionar o trabalho, mas mesmo assim, quando você volta, tem uma carga de responsabilidades muito maior te esperando, né? Tem muita coisa que não caminha porque você não está lá. Então, assim, no final, a CLT ela serve para te ajudar nisso também, né? Pra você se preparar para fazer um empreendedorismo de forma estruturada. Porque você acaba tendo, dependendo do nível que você vai chegando, você acaba tendo que fazer isso dentro da própria companhia, porque senão você não consegue fazer o que precisa, né? Você não consegue ter uma vida minimamente equilibrada. sim. Então, esse ponto também ajuda. Mas a meta tá mantida, cara. Até o objetivo tá mantido. No final do ano, eu vou dar uma guinada interessante aí. Lá no trabalho ninguém percebeu ainda não, mas Tá mantendo segredo? primeiro tô organizando, né? Tô me preparando para isso e aí a gente começa a conversar do meio do ano para frente. Mas vai dar certo, cara, tenho certeza. Se Deus quiser. Eu fiz isso há 13 anos atrás. Ó, aí sim. Então eu tenho que fazer um coach com você. Não, mas é porque eu e minha esposa, a gente casamos assim relativamente novo, né? Aham, E eu já tinha tentado fazer, tinha feito vestibular diversas vezes, não passava. E quando eu casei, no ano que eu casei, eu passei no vestibular. Aí eu comecei a estudar. Tanto eu entendi. quanto ela, nós dois. Então nós estudamos depois de casado. E aí a gente esperou 5 anos para ter filhos. Entendi. Aí quando eu terminei num ano, ela terminou no outro. E eu terminei em 2007, ela em 2008. Só que em 2008 ela já estava gestante da nossa primeira filha. Entendi. Aí ela fez o TCC gestante.
como eu fiz administração e ela fez contabilidade. E aí eu Uhum. tenho um cunhado que já tinha um escritório de contabilidade no outro escritório, e ele queria que a gente abrisse um escritório aqui. Então, 2 anos após que ela se formou, aí nós abrimos esse escritório. Ah, E foi legal. 2 anos, não, 1 ano e meio depois. A minha filha estava com 1 ano e meio, nós abrimos o escritório. E a intenção era para a gente trabalhar junto. E eu já tinha. Eu entrei no Correios em 2004. E eu trabalhei 7 anos no Correios, concursado. E Olha, aí, quando a gente abriu o escritório, daí eu já me programei para dali 2 anos eu sair. entendi. E quando deu 2 anos certinho, perdi as contas no Correio e vim trabalhar com ela. E hoje a gente trabalha Bacana. junto, tem uma equipe de funcionários, né? E depois eu fiz contabilidade, em 2015, se eu não me engano, eu fiz contabilidade. E nós estamos aqui, só que eu quero voar mais alto. É isso aí. Não quero ficar só nisso, já estou cansado, porque o escritório já está indo para 15 anos. Nós abrimos em 2009, agora em novembro faz 15 anos. Então, depois que eu fiz o método IP também, aí a Uhum. mente se abre, né? Abre, Aí né? você Exatamente. começa a enxergar novos horizontes. E eu pretendo também trabalhar. Daí, agora, desde o ano retrasado, também eu comecei a fazer mentoria eu trabalho com Hold, né? Comecei a fazer Uhum. mentoria com o professor Márcio, né? Que é ele é especialista em Hold, tem um time lá de especialistas de mais de 5 mil profissionais. E só que eu ainda não consegui profissionalizar na internet isso. Aí eu Entendi. comprei o curso do Érico Rocha, até ia perguntar se você falou que vai fazer o Conheço. lançamento. Eu também Aham. comprei o curso, fiz, agora minha filha está estudando, né, o curso do Érico Rocha, e aí eu queria crescer mais ainda, mas eu preciso, o escritório suga muitas energias. Eu era do Correio e era seletista também lá, né? E lá trabalhava Aham. demais, demais. Eu chegava em casa esgotado. E eu tenho 3 filhos. Então, isso Entendi. daí também travou por causa do tempo que você tem que dedicar a eles. Muitas coisas que você quer fazer, você não consegue, se limita. E agora que eles já estão, as minhas meninas já estão, mais ela está com 15, a outra já está com 13, já estão mocinha, né? Então a gente está tendo um pouco mais de tempo. Só que o É, isso é escritório de importante. contabilidade suga do mesmo jeito que é um seletista. Você trabalhar. Entendi. Então, eu preciso me livrar daqui, delegar mais. Eu não quero acabar com o escritório, eu vou continuar, mas eu quero fazer outras coisas. É o Entendi. que o Pablo ensina. Você pode ter vários negócios. Você não vai ser Exatamente. especialista. Você vai entender do negócio e criar um especialista para cuidar daquilo para você. É, exatamente. E é o transbordo profissional, né? Que ele fala tanto. Ou seja, você Sim, vai colocar alguém para tocar para você, mas você está sempre de olho, de longe. Você vai ser o seu próprio CVO, né? Que é sim. o visionário lá dele. Não, mas legal Ô, demais. ô Anderson, já faz mais de 20 minutos que nós estamos aqui. Se você quiser falar sobre a tua experiência lá no Método IP, porque eu acho que está sendo gravada, né, Marcos? Quem que coloca para gravar? Será que é o Joaquim que É, comanda tá tudo isso? gravando sim. Foi o Marcos mesmo que colocou. Ah, certo. Já, Então, depois já o tá gravando, Joaquim sim. coloca Deixa lá no gravando. YouTube e o pessoal assiste. Não, legal. Então, até pegando o gancho, né, do que a gente está conversando aqui, da como que a mente abre quando a gente faz o método IP, né? Se quando a gente faz o staff, cara, é uma visão, pelo menos assim, claro, né, para cada pessoa isso é muito particular, para cada um vai ter uma experiência diferente. A minha já foi diferente da minha esposa, mas a mente abre ainda mais quando você vai servir, né? E lá, assim, tudo começa no pós-IP, né? Vocês devem lembrar quando a gente fez o pós-IP lá do 141. O Fábio Bueno falou muito do staff, então depois eles colocaram um link lá para a gente se cadastrar, para se candidatar ao staff. Aí
criam, começando lá do inicinho, né? Criam um grupo específico para isso no WhatsApp, e tem uma pequena seleção que, assim, a gente não sabe, não sei dizer os critérios, tá, pessoal? Mas eles escolhem alguns das pessoas que se candidataram, muito baseado no tamanho do evento, né, na quantidade de pessoas que vão participar como aluno, e aí, proporcionalmente a isso, eles recrutam um número determinado de staffs, né? Eu tive a grata surpresa aí, né? O presente de ser um dos selecionados. A minha esposa também foi. E como eu até comentei um pouquinho no início ali na conversa com o Luiz, né? A gente foi para São Paulo lá para participar do 142. 142 foi um IP assim muito forte, né? No, Vocês devem ter acompanhado alguma coisa no Instagram, mas o Pablo chegou até a quebrar o relógio dele lá, o Patek Philippe dele lá de R$ 1 milhão. E aquele momento ali, por exemplo, foi um momento onde o ambiente tava muito forte, né? Tinha ali realmente a presença de Deus. E aí ele tomou aquela ação muito direcionado pelo coração dele, mas por conta dos alunos mesmo que estavam mais próximos ali, né? E ele tem uma preocupação muito grande em não em as pessoas não entenderem que o importante da prosperidade não é a parte financeira, né? Que a parte financeira ela vai vir muito a reboque ou a rebote disso, né? E que é muito mais uma consequência de você estar cumprindo o seu propósito. E, para mim, pessoal, para falar da experiência como staff, ela fez muito forte parte do propósito, né? Eu confesso para vocês, chegamos lá em São Paulo, era tudo muito novo, né? Nessa condição de servir, né? Dentro do método IP, a gente encontrou com o pessoal, todos se conhecem, né? Quem consegue chegar um pouco mais cedo no dia anterior, eles promovem um encontro, né? Dessas pessoas que vão trabalhar, desses staffs, para já se conhecerem, e no dia seguinte, 5 horas da manhã, todo mundo lá no evento. Minha esposa e eu, a gente conseguiu chegar em São Paulo só na madrugada do evento, a gente chegou lá por volta das 2 horas da manhã, né? Tava muito difícil encontrar lugar para ficar, conseguimos ficar na cidade próxima lá de Alphaville, de Barueri, não em Barueri, efetivamente, porque estava tudo lotado. Então a gente chegou 2 horas da manhã, mais 5 horas a gente estava lá no local do evento, mas foi muito fácil, assim, muito tranquilo conhecer as pessoas, né? Encontrar as pessoas, porque o próprio ambiente ele facilita isso, né? Então, a partir daí, a gente começa a falar, se aguarda um pouco, né? Estou contando até alguns detalhes de como que acontece lá. Se aguarda um pouco até reunir pelo menos 90% dos staffs que foram selecionados dentro do local do evento, e a partir daí a gente faz uma oração em conjunto, todos se conhecem, a gente conversa um pouco, é definido um líder, né, que vai conduzir as ações ali ao longo do evento inteiro. Ele é como se fosse um supervisor, mas é um cara que trabalha muito. No nosso caso lá foi o Kleber, ele chama, o sobrenome dele é Machado mesmo, Kleber Machado. Um cara muito bacana, trabalha lá direto com o Fábio Bueno. A gente conheceu o Fábio também, mas tivemos muito mais contato com o Kleber. E aí, os dias foram se desenrolando naquela visão que a gente tem como aluno, né, dentro do método IP. Às vezes a gente nem vê o staff, né? A gente vê o staff no momento de levar um microfone, no momento de recepcionar a gente quando chega lá dentro do método IP, na hora do credenciamento.
Mas quando tudo isso acaba, existe um trabalho muito forte dos staffs para manter tudo rodando da melhor forma. Então você não fica parado um minuto. O interessante é o seguinte, né? Existe um objetivo principal dentro do trabalho do staff, que é também se desenvolver, é também ter uma conexão com Deus e participar do método IP. Então, o próprio grupo ele se organiza para que as pessoas consigam ter momentos dentro do método IP para você participar, para você anotar, para você é, 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 receber também, né, tudo aquilo que não só o Pablo, né, mas o Espírito Santo ali, o Senhor, consegue Quase que passar para a automático, gente né, dentro. Anderson? Por causa da Oi? energia que tá. E é quase que automático isso, por causa da energia que está no ambiente, né? Não tem como você Exato. não se conectar. Exatamente. Você é praticamente sugado ali, né, Luiz? E Sim. assim, é, eu confesso que assim, eu trabalhei bastante, trabalhei muito lá. Eu demorei um pouco para entrar na vibe mesmo, porque realmente a gente fica rodando muito. Cara, a minha esposa teve uma experiência assim que, quando ela me conta, eu fico até emocionado, né? Então, assim, para ela o céu abriu mesmo, ela enxergou coisas que ela não via há muito tempo na própria vida, e eu tive um quebrantamento, cara, muito forte no último dia, né, quando a gente já estava até voltando para Belo Horizonte, para vocês terem ideia, ela teve que dirigir o carro para voltar, porque eu chorei muito, lembrei de muitas coisas da minha infância que me bloqueavam e eu nem sabia que me bloqueavam. Então, para você ver que o efeito, aquilo que acontece ali, você servindo, ele, para cada pessoa, isso ocorre de uma forma diferente, numa intensidade diferente e num momento diferente, né? Você vê que curioso, quando a gente saiu de lá, eu estava até um pouco, não vou dizer que eu estava chateado, mas estava pensativo, assim, por que que é que de repente eu estava sentindo algo tão estranho depois de ter participado de algo tão bom. Mas aí eu descobri ao longo do caminho, né? Na viagem de volta foi quando realmente Deus falou comigo no meu coração e eu tive a minha conexão e, cara, assim, tive talvez assim vários desbloqueios seguidos ao longo dessa viagem, sabe? Eu cheguei aqui, parecia que eu tinha trabalhado a viagem inteira e foi muito, muito bom, cara. Foi muito bom. E quando isso aconteceu, isso me trouxe uma leveza que nem os dois métodos IPs que eu participei como aluno me deram. E isso foi muito legal. Eu realmente consegui ter uma conexão real com Deus, com Jesus mesmo, né? E isso veio desse ambiente, um ambiente onde está todo mundo reunido com esse foco, né? E você está ali para servir as outras pessoas. Então, é, as dinâmicas do final do evento, onde a gente ajuda, né? Por exemplo, se eles perguntam, né? Quem aqui no staff, a gente faz uma reunião antes, naquele momento final, onde vai fazer aquela dinâmica do leão da borboleta, e tem uma outra dinâmica que eu acho que no 141 a gente não teve, mas quando eu fiz o 138, teve, que foi a do transbordo do rio, né? Onde ele faz uma dinâmica como se fosse uma represa e que o rio não está fluindo porque a represa ele está represado em algum lugar. E aí ele vai levando o pessoal nessa 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 dinâmica até romper essa represa, né? De forma geral, é essa. Nesse IP4142 ele fez os dois.
um seguido do outro. E aí foi muito forte isso, cara. E eles perguntam, né? E eles perguntam o que é que se os staffs já participaram dessas dinâmicas, quem não participou, participa como aluno, entendeu? Então, e quem já participou, quem já conhece as dinâmicas, fica como suporte, e quem participou, quem não participou, participa como aluno. Então, se você, além de servir, você tem a oportunidade de ser servido novamente, né? De, de entrar ali naquele ambiente como aluno naquele momento. Então, assim, todo mundo tem um cuidado muito grande, né, com tudo. E, assim, cara, foi fantástico. Eu recomendo todo mundo que fez o IP, aqui que a gente que está conversando, todo mundo que já fez o IP, participar como staff, sabe? Se candidatar é muito simples Você e conheceu o vale. Moacir lá? Não entendi? Você conheceu o Moacir? Conheci, conheci o Moacir. Ele está no grupo, já fez acho que umas 2 lives. Pois é, eu vi a live dele. O Marcos até me mandou a live dele passada, né? E aí ele falou também do staff, né? Sim. Então, eu conheci o Moacir no Método IP lá, né? A gente, se não me engano, a gente almoçou até junto no dia Bacana. lá. Acho que Pode o Marcos continuar. estava, não estava, Marcos? A gente almoçou com ele, não foi? Oi? Tá aí o Marcos. Não sei se o Marcos está aí, mas eu acho que a gente Foi sim, almoçou. foi sim. A gente almoçou com o Foi. Moacir. A gente almoçou com ele lá no dia do IP. Moacir é um cara bem bacana, né, cara? E aí ele estava lá também como staff, a gente trocou bastante ideia, mas assim, em cada momento você está num local diferente dentro do evento, né? Às vezes você está na portaria fazendo a checagem de entrada do pessoal com o detetor de metais. Depois você vai para a portaria, ali naquela porta onde você tem acesso ao evento e você é, gerencia ali a entrada e saída das pessoas, porque a carga energética é muito grande, né? A gente que fez o IP sabe disso. Como staff, ela também e talvez até um pouco maior por conta da questão de servir, né? E você acaba tendo que gerenciar um pouco as pessoas, né? Para que elas não saiam em momentos cruciais ali dentro do método IP e percam a oportunidade de se conectar, né? De se conectar com Deus mesmo, de fazer os desbloqueios. E falando de desbloqueio, acho que dentro do trabalho do staff, talvez um dos mais importantes é você ajudar no desbloqueio das pessoas. No 142, o Moacir deve ter comentado isso também, teve um volume de desbloqueio muito alto, desde o primeiro dia. E, assim, a gente tinha uma sala reservada, que foi preparada para isso, né, onde as pessoas podiam ir, inclusive os próprios staffs, mas a gente ajudava a fazer o desbloqueio. Eu tive uma oportunidade lá nesse sentido, eu ajudei em 3 desbloqueios, mas eu tive a oportunidade no primeiro desbloqueio, a pessoa me escolheu para poder fazer o desbloqueio com ela, me pediu para fazer, porque eu lembrava muito o pai dessa pessoa. Olha para você ver que interessante, né? Que eu tinha mais ou menos a mesma estatura, o cabelo grisalho, né, e tudo. E ele me Uau! pediu: você pode me ajudar no desbloqueio? Eu estou precisando muito e se você conseguir, seria muito bom. Aí a gente foi para a sala, vão sempre 2 staffs com uma pessoa, porque a gente sabe que o desbloqueio dentro do IP, né, através do despertar da fúria, né, então você nunca está sozinho na hora de fazer um desbloqueio. Lá dentro da sala tem uma equipe que fica ali já, já de prontidão também, né? Ela se reveza, as pessoas revezam lá, mas tem sempre alguém lá também para poder apoiar. E
fiz lá o desbloqueio da pessoa, deu super certo, ela saiu muito aliviada. Você sente, né, quando a pessoa ela realmente se liberta daquela trava que ela tinha e que de repente ela não teve a oportunidade de resolver com aquela pessoa que, entre aspas, causou o bloqueio. E eu digo entre aspas porque às vezes a pessoa nem sabe que está te bloqueando, né? A gente, como pai e mãe, né, Luiz, a gente acaba, se a gente não ficar esperto, a gente vira uma máquina de bloqueio, né? A gente bloqueia os filhos o tempo inteiro. Alguns desses bloqueios são positivos, outros nem tanto, mas quando a gente adquire a capacidade de entender que a gente está fazendo isso, você consegue contornar as situações, né? E até bloquear e desbloquear seus filhos em momentos importantes, né? Às vezes faz sentido você ter um bloqueio positivo sobre determinadas coisas. Mas a experiência do staff serviu para mim, né, eu, Anderson, como uma escola mesmo, assim, o que eu tive lá, eu não tive nenhum dos dois métodos IPs como aluno, foi uma experiência, assim, realmente surreal, foi muito legal, foi muito incrível, assim, e eu tive esse quebrantamento que eu comentei, ele durou uns 3 dias. Eu cheguei na minha casa depois do que aconteceu na viagem, igual eu comentei aqui para vocês, mas eu cheguei na quinta-feira, eu trabalhei na sexta-feira sentindo isso, né? Eu tive que parar em vários momentos, né? Tem a vantagem que eu trabalho a maior parte do tempo em home office também, então eu consegui gerenciar isso. Mas o sábado e o domingo eu passei em oração na minha casa. Minha esposa viajou com meus filhos para a casa da minha avó. Eu ainda tenho uma avó em São João del Rei. Ela aproveitou para ir visitá-la e eu fiquei em casa e me desbloqueei, né, de mais uma série de coisas. Então, assim, foi um fim de semana extremamente intenso. O IP foi terça e quarta, né? Então, posso dizer que foi talvez a semana mais intensa aí que eu vivi na minha vida nesses anos todos. Deixa eu te Que fazer uma pergunta, Anderson. vontade. Quando você foi embora e que você começou a sentir isso, é, qual que é o resultado que você viu desse desbloqueio? E nesses dois métodos IP, 138 e 141, você não tinha consciência desses bloqueios? Ou agora você teve apenas consciência e, e você tem certeza que desbloqueou? Então, excelente pergunta, Luiz. O, nos dois IPs que eu fiz, eu tive desbloqueios em questões diferentes. Eu posso dizer o seguinte, depois dessa experiência, existem bloqueios, cara, que são tão profundos na mente, no coração da gente, que você não lembra deles. A coisa fica tão arraigada, né? Talvez essa seja a melhor palavra. Que você pensa, você se concentra naquele ambiente que você está, e mesmo assim você não chega nesse ponto, você não sabe o que que é. E aí, quando você volta para a sua vida normal, né, na sua vida diária, que você sai daquele ambiente, isso continua te travando, ou seja, você percebe que você não avançou. Sabe? Você avançou em alguns pontos, mas naquilo que realmente estava segurando o seu avanço como pessoa, o seu avanço como cristão, o seu avanço numa conexão com Deus, que no meu caso foi o principal, isso não acontecia, não destravava, sabe? E assim, a minha esposa ela é muito sensível para isso e ela percebia isso também. Aí, quando aconteceu
na viagem de volta do staff, cara, foi completamente diferente. Foi algo que veio, assim, mais natural, sabe? Eu automaticamente comecei a lembrar de coisas que em nenhum dos dois métodos, como aluno, eu lembrei, mesmo durante as dinâmicas. E aí a coisa foi acontecendo e você acaba entrando em oração naturalmente. É E porque assim, os bloqueios estavam interligados, não era? Mais ou menos. São vários bloqueios, mas semelhantes. exato, exatamente, exatamente isso. E você, à medida que você vai desbloqueando esses que estão em torno dele, né? Ele vai aparecendo, ele vai ficando mais nítido para você. E quando você chega naquele ponto que realmente talvez a causa raiz do que te segura, você isso acontece de uma forma muito forte, né? Pelo menos comigo foi de uma forma muito forte. Então eu chorei muito, assim, eu não tinha realmente nem condição de dirigir. Ela assumiu o volante, a gente parou na estrada algumas vezes para para eu poder terminar o que estava fazendo. Anotei um monte de coisa no caderno. Aí assim, parecia que eu estava lá no metro de peito, entendeu? E aí depois, né, para eu te responder se realmente eu desbloqueei, a, a minha vida depois disso ficou muito mais leve, cara. Assim, hoje eu tenho feito coisas que eu não fazia antes, mesmo depois dos dois métodos. Eu imaginava, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra fingir nesse contexto para poder explicar a sensação. Eu me forçava a fazer coisas, mas que no fundo, lá dentro do meu coração, eu não queria fazer, só que eu não sabia por quê. E aí, quando isso acontece, você não consegue desenvolver o objetivo que você tem, né, o propósito que você tem de maneira completa. E quando você não consegue desenvolver o seu propósito de forma completa, a prosperidade de vida, ela não acontece também. Você começa automaticamente a voltar naquela situação que você sempre teve. E você percebe isso, entendeu? E aí você tem dois caminhos. Ou você entra numa luta interna gigantesca para poder se desvencilhar disso, ou você simplesmente aceita e volta a agir do jeito que você agia antes. E depois do trabalho como staff, depois dessa semana intensa que eu comentei aqui, isso não voltou a acontecer, cara. E foi assim, eu senti como se eu tivesse emagrecido assim 30 quilos, vamos, vamos dizer assim. E hoje, por exemplo, eu levanto de manhã, eu já levanto conectado. Sabe a história da música lá, Sinto Fluir, que ele canta, que o Pablo canta tanto, que o pessoal do IP canta tanto? É exatamente aquilo ali para mim, sabe? A coisa acontece de uma forma tão fluida assim, que eu nunca imaginei que fosse possível isso acontecer. Eu fico até emocionado na hora de falar, mas nunca imaginei que fosse possível isso acontecer. Mas aconteceu. Demorou? Demorou. Acho que cada um tem o seu tempo, né? E alguns são mais cabeça dura que outros, né? Acho que eu tô nessa leva aí dos mais cabeça dura. E, e, e assim, cara, o que eu posso te dizer que Deus eu saber que realmente eu desbloqueei é por conta disso, é perceptível em todas as áreas, né? A energia que você levanta, aquela história, vou pular pela sacada, que o papo fica brincando, né? Vou morder a quina da parede, aquilo é real, cara. Você levanta, não importa o horário que você deitou. Obviamente, né, do ponto de vista de saúde, você tem que manter uns horários aí adequados, mas não importa o horário que você deitou. Se você foi dormir 2 horas da manhã, às 5 você levanta querendo morder a quina da parede mesmo, sabe? É um negócio assim, fora do normal, eu nunca tinha vivido isso. E foi muito, muito forte para mim. Agora,
continua a mesma questão que ele disse para mim lá no 141 quando a gente correu, né? Que é assim, isso você vai ter sempre energia, essa energia para um dia. No final do seu dia, você consumiu essa energia para aquele dia e você precisa reativar isso. Você precisa recarregar essa bateria. E a única forma de você fazer isso é estar conectado com o Criador realmente. Porque aí você, indiferente da hora que você deitar, quando você levantar, a sua bateria vai estar carregada. E você vai ter isso para mais um dia. Então, o que ele chama de glória em glória, lá como staff, a gente vê isso muito nitidamente. Você sente isso, porque você começa às 5 da manhã, você sai de lá praticamente meia-noite, todos os 2 dias, e no outro dia você volta recarregado, sabe? E isso é muito importante, né? Eu, como disse, né, passei a viver isso atrasado, vamos dizer assim, depois que eu vivi a experiência toda nesse quebrantamento, nesse desbloqueio no caminho, na quinta, sexta, sábado e domingo aqui em casa, foi o que realmente me libertou assim. E hoje eu me sinto diferente, sabe? E aí eu levanto com energia diferente, eu levanto conectado realmente, eu sinto a presença de Deus o tempo inteiro, coisa que não acontecia antes. Então, por isso eu posso dizer para você que eu me sinto desbloqueado realmente. Ainda tem coisas, né, que ao longo do caminho a gente vai descobrindo. Então mas automaticamente você vai desbloqueando isso. A coisa vai ficando cada vez mais fácil de fazer, porque você está realmente conectado, né? Então foi essa sensação, essa experiência que eu Ô, tive Anderson, lá. você acha que existe pessoas que podem nos bloquear e que existe, não, claro, existe, mas assim, porque você comentou em que às vezes você fazia algumas coisas que você não queria fazer, Sim, né? E muitas das vezes isso acontece em relação a algumas pessoas, que ela te isso, bloqueia. E como exato. a pessoa desconhece tudo isso que nós estamos conversando, ela não Uhum. muda. Ela não mudando, parece que a gente fica travado, não consegue mudar em relação a ela. Como que você trata isso? Então, Luiz, essa é uma questão muito importante. Um dos pontos que eu desbloqueei, para responder sua pergunta, eu vou usar esse exemplo real, foi com meu pai. E meu pai é um cara muito bom, Ele é vivo? mas ele. Hã? Ele é Ele é vivo? vivo, ele é vivo, é vivo. Mas durante a minha infância e adolescência, ele sempre foi muito ausente. E pelos motivos diversos, né? O trabalho dele era um dos motivos, mas o que que muda, cara? Quando você atinge um momento da sua vida que você consegue ter essa fluidez, o seu comportamento em relação à pessoa, ele vai mudar. A pessoa não vai mudar, mas ela vai perceber que você mudou. E aí é usar no caso do meu pai, né, o princípio da honra. Você realmente perdoa, entende que ele deu o melhor que ele deu. Era muito bonito, Luiz, falar isso para mim, pelo menos, quando depois dos 2 métodos IPs como aluno, mas você fala, mas no fundo é aquilo que você falou. Quando você está com a pessoa, você acaba agindo do mesmo jeito que você agia antes, porque ela tem uma influência, né, sobre você. É totalmente diferente quando você realmente se desbloqueia em relação a isso, porque apesar dela ter as atitudes que ela sempre teve e ela não entender a responsabilidade que ela teve em determinadas situações, você não está mais, entre aspas, sob o domínio disso.
não sobre o domínio da pessoa, mas sobre o domínio daquela ocorrência, daquele fato, porque aquilo não te afeta mais. Então, a forma que você enxerga a pessoa muda completamente. Você começa a ver, fala, poxa, aconteceu isso, isso e isso, porque essa pessoa teve essa e essa condição, e ela não teve a oportunidade de ter a visão que eu tive aqui. Então, o que que eu tenho feito, cara? Eu converso muito com ele, eu amo meu pai, né? Meu pai, mas eu converso muito com ele. Eu comecei a conseguir influenciar meu pai, para você ter ideia. Então, ele começou a mudar o comportamento dele. Ele está morando em João Pessoa hoje. Ele ainda trabalha, né? Ele está aposentado, mas voltou para o mercado, tudo. Ele trabalha como gerente de manutenção numa cimenteira lá em João Pessoa. E hoje, mesmo através das postagens de Instagram, das conversas de WhatsApp, tudo, ele começou a mudar o comportamento dele, inspirado naquilo que eu estou fazendo. E ele fala para mim, fala, não, meu filho, assim, eu vejo o que está acontecendo com você e para mim está impactante demais. E, e eu tô acompanhando, eu quero mudar a minha vida também. Ele já está lá com 70 anos, mas tá mudando, cara. Passou, deixou de ser sedentário, tá indo para academia, tá caminhando na praia lá todo dia, entendeu? Me manda várias mensagens querendo conversar. Eu sinto que ele tem essa vontade até por ele ter consciência de que passou uma época, né, onde a gente podia ter tido mais contato e não teve, mas isso é resolvido nesse momento, sabe? É resolvido no seu coração. Quando você resolve no seu coração, o resto Eu entendo flui. perfeitamente. Eu entendo por que que resolve, porque a gente aceita. Porque Exato, enquanto a gente está bloqueado, a gente está resistindo, não aceitando aquilo que aconteceu. Quando a gente passa a aceitar e entender, aí se resolve, desbloqueia. Eu passei tudo isso com meu pai também. pois é. É Só exatamente que, isso. só que meu pai e eu não conheci o Pablo. E isso Entendi. Foi antes. aconteceu há mais de 3 anos, porque agora em junho já faz 3 anos que meu pai faleceu. Ah, Então entendi. foi um período muito curto e ele não teve consciência de tudo isso que a gente está Uhum, aprendendo hoje, entendeu? Ele, uhum, ele, ele até vivenciou, mas inconsciente, porque ele não entendi. tinha, ele deixou tanto a desejar a vida toda, Anderson, que ele tinha dificuldade até de conversar com a gente assim, cara a cara. E na Entendi. velhice ele foi perceber isso, entendeu? Entendi. E eles buscava só os seus interesses, deixou muito a desejar em relação à esposa, à minha mãe, aos filhos, né? E foi criando um bloqueio na família toda, não é só a mim, nem a minha mãe, meus irmãos, filhos, mas os familiares, os cunhados, todo mundo. E Entendi. só que ele se sentiu perdoado na véspera da morte dele, porque ele sabia que parecia que ele não alcançava o perdão da família. E como eu que fui o mais atingido, eu sofri demais com meu pai. Só que eu nunca quis colocar na mente das minhas filhas e do meu filho, né, das minhas crianças, eu tenho três, tem um menino Uhum, também. Essa é a minha ideia. Eu queria que eles construíssem o conceito deles, né? uhum, E eles cresceram sempre muito na casa dos meus pais. Eles começaram a amar muito os meus pais. E as minhas meninas, principalmente as duas mais velhas, percebi assim que todo mundo dava muita atenção para minha mãe e deixava meu pai de lado porque né, não sabia o porquê, porque de tudo uhum. aquilo que ele fez. E elas começaram a ter dó dele. E quando elas Entendi. começaram a ter pena dele, elas agradavam, davam muito carinho. E ele não entendia isso. Ele achava que era
normal, né? Esse carinho que ele estava Aham, recebendo. Não era de dó, de pena dele, né? E ele aham. começou a aceitar isso. Quando ele começou a aceitar esse carinho, que ele não recebia de ninguém, nem dos próprios filhos, ele começou a se sentir perdoado, digno daquele amor que ele não recebeu a vida toda. E Exato. quando foi há 3 anos atrás, ele faleceu assim, e pegou nós de surpresa. Mas ele foi assim, com o coração em paz, e também eu senti que eu estava já em paz com ele. Isso é importante demais, cara. Isso aí é uma bênção, né? É uma bênção. Principalmente é o que você falou, né? Você nem conhecia ainda o Pablo, né? Não tinha acesso ao que a gente está aprendendo hoje. E quando a gente tem esse conhecimento, tudo fica mais fácil. Mas você resolver isso igual aconteceu com você é totalmente diferente, né? E É eu algo divino mesmo. anos de vida dele que eu fui entender. Há uns 5 anos atrás, que eu lia muito Augusto Cury também. E o Augusto Cury Uhum, fala também sobre essa questão aí das janelas killer, das janelas sadias, né? Que a gente tem light, né? E nas aham, janelas killer, são as janelas doentias da nossa mente, elas, quando você abre uma, você abre todas, porque é uma plataforma. E a gente precisa criar novas janelas ali ao redor delas para poder fazer a cura, que seria o desbloqueio. Entendeu? Ele fala de exatamente. uma outra forma. E aí que eu fui entender que, eu falei assim, como que eu vou exigir uma coisa de alguém que não tem para dar? Né? Querer ter um pai amigo, um pai companheiro. Não, não, só que eu senti muita falta. Até hoje ainda eu sinto, entendeu? Uhum, Dessa entendi. figura. Mas eu não podia cobrar dele, porque ele não tinha É, consciência disso, porque ele também não recebeu do pai dele. é verdade, é verdade. E assim, e como que isso afeta toda a família, né, Luiz? Porque, por exemplo, outro desbloqueio que eu tive nesse período aí, agora pós-IP, foi com a minha mãe. E a minha mãe, ela teve atitudes comigo, não atitudes ruins, mas atitudes de direcionamento, de ensinamentos, que eram muito derivados das questões dela com meu pai, entendeu? Hum, Então, assim, como ele teve as falhas dele com ela também, ela acabou criando o filho para ser um homem diferente do que o marido era, ou o homem que ela gostaria de ter do lado dela, e que ela não tinha. E isso, até determinado ponto, isso prejudica bastante a sua formação como homem, né? Porque você começa a ter uma mentalidade de agradar o tempo inteiro, de querer realizar a vontade de todo mundo, e isso gera lá o tal do bloqueio de tanto de autoimagem quanto de necessidade de aprovação, né? E aí eu comecei a enxergar isso também. Começou lá no carro, depois ao longo da semana até no domingo aqui em casa, sozinho, comecei a enxergar essas coisas. E aí você vê como que isso te afeta ao longo da sua vida inteira, em todas as situações que você está. Mas a partir da hora que você cura isso no seu coração, acabou, cara. Não, assim, é muito natural você deixar de ter a necessidade de ser aprovado, né? Inclusive com ela mesmo. Eu já até falei algumas coisas para ela, assim, eu falei, mãe, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te desapontar dessa vez. E aí, assim, as coisas vão acontecendo e você deixa de ficar preocupado com isso. Você simplesmente faz. E você sabe o que está fazendo e sabe que você tem um lastro para isso, né? O rio está ela mora fluindo. lá em João Pessoa, o seu pai? Não, ela vai para lá, fica lá muito tempo com ele, mas como ele foi recentemente, ele não está lá tem menos de um ano. Então Hum, ela deve ir mais para o final do ano, definitivamente. Mas atualmente ela ainda mora aqui em Minas, em Lagoa Santa, certo. na casa deles aqui. E você tem irmãos? Tem uma irmã só, somos dois. Certo. E em relação a ela, teve algum Então, bloqueio? teve relação a todo mundo.
minha irmã, assim, como é que foi o desbloqueio, né? Minha irmã, ela, no fundo, dentro da família, ela era a preferida, entendeu? Talvez tudo, aquilo tá tudo interligado, né, Luiz? Meu pai teve as falhas dele comigo, as falhas dele com a esposa cria o filho é, num padrão de pensamento onde ela queria ter o, a reciprocidade que ela não tinha, de repente, com ele, e cria a filha de uma forma completamente diferente, né? Você, você tem que agir de determinada forma para você não passar o que eu passei. Resumindo, é isso. E a questão da necessidade de aprovação passava pela minha irmã também. Porque, assim, eu tinha flashes, assim, coisas que eu não lembrava, cara, de que eu era muito pequeno ou que eu era mais novo e que realmente estava apagado da minha memória, assim, em nenhum dos 2 metros de peso eu conseguia acessar isso, consegui só depois dessa experiência de estar, que você ser retirado assim de ambientes para poder privilegiar a irmã, entendeu? Assim, ah, não, sua irmã é menina, sua irmã é mais nova que você, deixa ela e você sai, entendeu? Coisas desse tipo. Então Sim, isso também foi muito forte para mim. Então, assim, eu fui resolvendo essas coisas, né? É, hoje já conversei com ela algumas coisas, tem mais bastante coisa para conversar. Para ela, principalmente, não é muito fácil, até porque ela mora com a minha mãe ainda. Apesar dela ser casada, ter a filha dela, eles compraram uma casa juntos. Olha para você ver que coisa diferente, né, cara? E esse um negócio que eu nunca passou pela minha cabeça fazer, ela fez. Mas ela vive ali naquele ambiente e ela tem muita coisa da minha mãe nela, né? Inclusive o nível de cobrança que ela tem com o nosso pai vem muito da minha mãe. sim, E de mim em relação a ela, é muito mais nisso. A gente chegou num ponto, para você ter ideia, que a gente estava totalmente desconectado, nem conversava com a minha irmã. E, e ao ponto de ter atrito da minha esposa com ela por conta da minha inação em relação a ela, sabe? Eu preferia me abster sempre a bater de frente com qualquer atitude que ela viesse a tomar, mesmo em relação a mim ou à minha família. E esse foi o desbloqueio mais forte em relação a ela, sabe? Que é não permitir isso mais e ela entender também que isso tem que acabar, mas que, assim, o que mudou? De novo, o que mudou foi em mim e não nela, né? Quer dizer, eu compreender, eu entender que ela faz aquilo que ela consegue fazer e que ela não tem o conhecimento e nem o aprendizado que eu estou tendo a oportunidade de ter agora, me libertou. E aí, automaticamente, começou a acontecer a mesma coisa. Ela começou a ter muito mais contato com a gente, ela começou a enxergar coisas que ela não via antes, ela começou a se interessar pelos assuntos. Para você ter ideia, aconteceu uma coisa que, para mim e para minha esposa, foi incrível, porque a gente criou nossos filhos num formato um pouco diferente da maioria, né? Sem celular, sem televisão, né? Com muita atividade é, física. Meu filho mais novo cuida muito de animal, né? De bicho. Ele tem as codornas dele aqui. Ele começou a fazer até ovo de codorna em conserva agora para vender. Olha para você ver. Mas a minha esposa passava ao longo da nossa relação com ela, com a minha irmã, mesmo antes dela ter filha, ela tem uma filha hoje novinha, de quase 2 anos, e ela passava várias orientações. Falava, olha, a gente faz assim com os meninos por conta disso, disso, disso. Cara, ela seguiu 100%.
você ter ideia, de tudo que a minha esposa falou para ela. Era uma coisa que a gente não esperava. E isso veio durante quando a gente começou a resolver essas questões, sabe? E ainda não tinha sido diretamente eh, de mim em relação a ela até esse momento depois do staff, né? Eu tive até. O, Pode eu acho falar. muito bacana você falar isso em relação aos filhos e a sua irmã também, né? Porque eu também passo por isso, até Uhum. hoje, até hoje. E eu sinto que eu tenho esse bloqueio em relação aos meus irmãos, porque Aham. eu e a minha esposa, a gente sempre tentou, não conseguimos 100%, mas criar os nossos filhos diferente da maioria. Sim. Entendeu? Em casa não tem televisão, celular também é muito restrito. Agora que elas estão mocinha na sala, inclusive a minha filha, ela estava com 13 anos, aconteceu um fato até engraçado, que ela estuda numa escola particular aqui, e Uhum. na hora da aula a professora e eu até fiquei sentido um pouco por isso, porque a professora perguntou assim, ô Ana, por que que você não está no grupo da turma? Daí ela falou assim, é porque eu não tenho celular. E ela era a única da sala que não tinha celular, entendeu? E Entendi. só que ela aceitava isso, né? Uhum. Depois, daí passou eu não lembro quanto tempo que passou. Aí, na hora da aula lá, e sempre os alunos são muito amigos dos professores, conversam demais, tal. Tem família, muitas famílias desestruturadas. Boa parte da turma da sala, os pais não moram juntos, né? Os pais são separados, ou mora só com o pai, mora só com a mãe, o pai mora em outro estado. Acontece muito isso. Entendi. Eu acho que os professores sabem dessa realidade, né? Aí a Uhum. professora falou assim: quando vocês ficam falando que o pai de vocês são ruim, lembra do pai da Ana, Ah, porque o pai que da Ana isso? não deu celular para ela, como se Ah, fosse uma maldade, uma punição, que entendeu? isso? Eu Entendi. pensei, aí as cunhadas da parte da minha esposa, né? Falou com ela, ô Ana, mas você nem defendeu o seu pai, você deveria ter defendido, porque ele faz isso para o seu bem. Hoje ela É, tem celular porque é necessário, não tem como mais. Hoje tudo na sala, estudos. Hoje ela tem celular, mas a gente ainda pega muito no pé, e a mais nova que ela também, né? entendi. Só que essa forma de criar os filhos acabou incomodando os meus irmãos, que criaram os filhos de uma forma totalmente diferente, entendeu? Entendi. Sem consideração pelos familiares, pelos tios, pelos primos, sem amor, sem respeito, entendeu? Isso daí acaba nos distanciando. E chegou num ponto, Anderson, que eu tive que realmente deixar para lá, perder a conexão com eles, o Entendi. contato. Tem dois dos meus irmãos que a gente nem se fala. Mas Nossa. não, eu fui obrigado a isso. Não é que eu quero Entendi. isso, nunca quis. Deus é testemunha disso. Nunca quis e eu lutei muito para isso e eu sofri com isso. Mas chegou num ponto que eu desisti, entendeu? Entendi. Só tem um deles que também não foge muito disso, que de vez em quando a gente conversa um pouco mais. Mas, assim, os caminhos que eles trilham é totalmente diferente. E quando a gente não tem a mesma mentalidade, não tem como ter. É a mesma coisa das trevas com a luz. Não tem Uhum. comunhão. Dois andar junto quando pensa diferente. Entendeu? E É, eu sinto muito com isso. E é como se fosse um bloqueio aos meus três irmãos. entendi. Pois eu tinha essa questão, cara, e assim, eu resolvi desse jeito, né? Obviamente, teve o, o servir lá como staff foi o gatilho para isso, né? A centelha, como o Pablo gosta de dizer. Mas quando a situação veio
veio no meu coração e eu comecei a enxergar, eu insisti para chegar ao final disso, sabe? Para poder, assim, e eu, em momento nenhum, Luiz, eu pedi para que Deus me ajudasse a mudar a minha mãe, ou meu pai, ou a minha irmã. Na verdade, o que eu pedi foi muda a mim, né? Reestrutura meu coração, meu espírito, ele está com você. Mas eu só posso mudar eu mesmo. Eu só posso mudar como eu sinto no meu coração essas coisas. E isso é sanear o seu coração. E a partir daí, você se liberta realmente Sim. e a coisa, o seu ambiente começa a mudar, cara. Você começa a influenciar isso de forma diferente. Você não está mais só absorvendo, né? Você não é É, uma draga mais, entendeu o que eu estou é querendo isso que dizer? traz essa leveza, né, de Isso, espírito. exatamente. Então, assim, no caso que você citou aí com seus irmãos, eu acho que faz sentido você tentar esse tipo de conexão com Deus. Você ficar um momento sozinho, não sei, cara, mesmo que você vá para algum lugar onde você possa ficar mais retirado, para você entrar em oração, pensar um pouco nisso, ver como que isso afeta seu coração, que com certeza, do jeito que você está hoje, a mentalidade que você tem, o conhecimento que você tem, ah, é, o amor que você passa na hora que a gente está conversando assim, você vai conseguir chegar no fundo dessa situação aí, dentro do seu coração e resolver isso. E aí você vai resolver isso entre você e o Espírito Santo, né? Entre você e Deus. E aí, cara, isso vai acabar com a represa, vamos Sim, dizer assim. E essa limpeza que vai acontecer com você vai afetar a sua vida inteira, você vai ver. Todo mundo vai perceber, você mesmo vai perceber, e provavelmente, seus irmãos vão perceber e vão começar a pensar de forma diferente. Porque quando tem embate, né, Luiz, tudo é. fica mais difícil. Então, se não Então, tem embate, se não hoje tem eu tenho embate, consciência. Hoje eu tenho isso. consciência, porque para eu conseguir ser livre mesmo, Anderson, eu tenho que viver longe deles. E eu sofro com isso, entendeu? Foi Uhum, eu sempre que o que mais quis estar próximo, estar unido, junto, né? Mas me travava a maneira, o comportamento deles em relação a mim, entendeu? A uhum, cobrança muito em relação a isso, aquilo, aos filhos, né? E outras coisas que eu não quero nem comentar aqui. Até uhum. porque depois vai para o YouTube, né? É Então, verdade. outra hora que a gente estiver conversando, né, que não for, aí eu posso estar falando. Então, isso me trava. Essas 2 últimas semanas mesmo, pensa, você fica todo momento pensando em uma coisa que aconteceu, em outra e tal, né? Quer dizer, eu resolvi a questão com o meu pai, né? Que Deus já levou Uhum. ele há 3 anos, mas parece que surgiu agora uma nova etapa aí que está me travando. Então, às vezes você não consegue nem trabalhar, e eu também Pois estou é. com vários projetos, estudando, querendo fazer isso que você está fazendo, né? E eu não consigo devido a essas coisas. É. Então, eu recomendaria você tirar um tempo para dedicar para isso, sabe, Luiz? E assim, vai acontecer, cara, pode ter certeza. Ainda mais quando você busca de coração igual você tá demonstrando aí que quer. E vai acontecer. O que eu posso te dizer é isso. E depois, você já deve ter passado essa sensação, né? Essa leveza que hoje eu vivo, que eu estou vivendo recentemente, em outros setores, né, da sua vida. Mas, assim, isso é natural. À medida que a gente vai resolvendo alguns problemas, nós vamos encontrando outros para poder resolver. Sim, Mas quando você encontra o mesmo caminho, né, vai te ajudar a resolver questões diferentes.
porque só tem um caminho, né? E é o caminho mais forte que tem, da verdade, da vida aí. Então, com certeza, se a gente se entrega realmente, e a minha esposa sempre falou isso muito para mim, e eu nunca consegui, na minha cabeça analítica, entender o que ela queria dizer. E eu fui conseguir entender o que ela queria dizer quando eu vivi isso, quando eu permiti que isso acontecesse. Então, assim, é o que eu gostaria de falar para você até em relação a essa situação com seus irmãos. Enquanto a gente pensa muito, você trabalha com contabilidade, eu trabalho com engenharia, então, assim, a gente é muito analítico, né, cara? Você quer achar a lógica em tudo, você quer achar o motivo, por que que as coisas aconteceram, como se fosse um quebra-cabeça, assim. E muitas vezes esse quebra-cabeça não existe, cara. Ele não tem uma peça é, realmente cortadinha que uma vai encaixar na outra, né? Ele vai se amoldando aí Sim, a sua vida. Então, só é só através dessa conexão que a gente consegue resolver isso e se entregar mesmo. E a partir da hora que você se entrega, cara, acabou. Aí não tem mais esse peso, sabe? É sim. isso. Essa foi a minha experiência. Você pretende participar dos próximos métodos IP também como staff? Pretendo, pretendo. A gente fica de olho aqui nos momentos de inscrição, né? Como a gente já participou, a gente consegue participar de novo, mas eu pretendo sim. Não sei se a gente consegue em todos, né? Porque ele está fazendo um a cada 3, 4 meses, mas é perfeitamente possível programar para conseguir ir na maioria. Eu Sim. iria novamente facilmente, sabe? Sim, E eu também estou recomendo para todo pensando mundo fazer. nisso. É que agora também até maio é bem corrido para nós aqui devido aos impostos de renda, né? Agora é Aham. época da gente trabalhar aqui e virar à noite. Ah, E imagem. como eu não quero parar com os outros projetos que eu estou levando, então você tem que se desdobrar. Mas eu Isso. pretendo ir também como staff. Ah, legal, ué. Você Quem sabe nós vamos junto. Sim, se você Deus sabe que o quiser. próximo é em Portugal, né? Pois é, em Portugal, agora lá como é que é? Com o Thiago, né? É, eu Thiago tô, eu Rocha. tô no grupo lá do próximo staff, mas não é em Portugal, não. Portugal é mais difícil, né? É, não sei, Deus sabe, né? Pois é. Assim, para Deus nada é impossível, né, Marcos? Então, assim, para te Exatamente. falar a verdade, tem até um casal amigo nosso que mora lá em Portugal, olha para você ver. Já chamaram a gente para ir lá várias vezes. Quem sabe, pode ser uma oportunidade. Ô, Marcos, deixa eu te fazer É uma bom. pergunta. Sim, No dia da sua live dessa semana, você falou lá sobre os cursos lá. Aqueles cursos lá não tá no Vitalício do Pablo, né? Aquele lá é do Marcos Paulo. tá. Se ele não tiver no vitalício, entra no Piorano 2023. Ah, tá. Dentro da Pode plataforma entrar. mesmo lá, né? Você entra no Piorano 2023, que vai estar lá embaixo. Porque ele faz parte do Piorano 2023. Eu achei que estava no vitalício, né? Não, mas ele Ou tá, seja, viu? mas quem está no É o vitalício? PDA? É o Isso, PDA que você tá... É. isso. Ele tá lá no Vitalício. Ah, eu vou procurar lá então. Se ele não tiver É, aparecendo para você, é só você mandar um WhatsApp para o suporte, que ele te manda o link separado até. Sim. Ah, é uma beleza. ferramenta boa para seus meninos, viu, Anderson? Pois é, cara, eu vi lá. Eu vou assistir só a live, que eu ainda não assisti, não. Dá uma olhada Mas, geral lá. mas tem muita coisa lá mesmo. Ainda mais o Tem. mais velho, que está querendo trabalhar com isso também, fazer a parte de Meninada aprende videomaker. rápido. É, para eles é Aprendem bem rápido. natural, né? Super natural. Pois é. Depende da metodologia também do pessoal lá, né? Mas, assim, já dá um encaminhamento. Então, legal. E o seu lá, você vai colocar? Deu certo? Ainda não. Ainda não. Ele tá com 8 anos, né? Entendi. Então, algumas coisinhas a gente ensina, mas essa parte do digital ainda a gente está um pouco segurando ainda um pouquinho.
Entendi. Legal. Beleza. Ô, Anderson, Oi. toca uma música aí com o violão para nós ouvir. Ah, cara, quem toca violão aqui em casa é minha esposa, eu não toco, não. Ah, fala sério. Tô falando sério. Inclusive, tá na minha lista, ô Luiz, aprender violão. Na minha também. Eu Pois amo é, violão. pois é. Também adoro violão. Gosto, minha esposa toca muito, cara. Ela toca até violão clássico, pra você ter ideia. Mas eu não toco nada, só toco as codornas dos meus filhos aqui, o coelho, mas vou aprender, cara, vou aprender. Até o final do ano aí, eu vou estar tocando violão, vou dar uma palhinha para nós aqui. Eu Sim. sei 3 acordes. Aí, ó. É. Conhece aquela música Nos Galhos Secos? Sei, conheço. Que virou piada nacional? Aham. Eu sabia tocar ela. E quando virou piada, aí eu, poxa, a única música Parou, que eu né? sei. Mas é uma linda música. Aquela que os meninos gritam, né? Aham. Fala, nossa, alegria. É. Sei qual que é. Então, mas eu vou voltar a tocar ela. É um bom treino. Não, bacana. Ô, Anderson, os teus meninos cria, o teu menino cria esses animais na cidade mesmo? É, a gente mora, hoje, atualmente, a gente mora numa cobertura, né? E na cobertura a gente fez um espaço para ele aqui. E, por exemplo, ele tem umas codornas chinesas, são pequenininhas assim, bem pequenininhas mesmo. E aí a gente construiu um celeirinho em cima de roda, tudo direitinho. Aí ele forra o celeiro com serragem, com tudo, cria um ambiente como se fosse de uma mini fazendinha e bota os bichinhos lá dentro, entendeu? Então, assim, o bicho não faz nem sujeira, cara. Ele consegue gerenciar isso tranquilo lá dentro do celeirinho dele. Então, às vezes, ele tira ela para limpar, limpa tudo, joga fora, põe novo, depois pega elas e coloca de volta. E que idade tem teu filho? O mais novo tem 10 anos, Ah, 10. e o mais velho tem 14. Sim, Já estão maiores, maiorzinhos. que Mas o mais bacana. novo é doido com o animal, cara. Aí tá investindo nisso aí. Então, as minhas crianças também gostam muito de animal, mas nós nunca tivemos tempo, assim, espaço para poder tá criando, entendeu? Aham, Eles já quiseram ter entendi. cachorro, tivemos cachorro, não deram conta de cuidar. Hoje tem gato, mas eu nunca Entendi. fui muito fã de gato, não. Mas já tiveram hamster, canário, vários animais com os tios dão, sabe? Mas a gente Sei. não tem tempo para poder estar ajudando a cuidar. Então, E, aqui os que tem, eu já falei para ele, né? Ou seja, você quer ter, beleza, mas isso traz uma série de responsabilidades e assim, não é só a mãe, nem eu que vamos cuidar, é você que vai cuidar. exatamente. E E aí às vezes ele, eu sou um pouco mais assim, vou aceitando, mas minha esposa é muito resistente, porque ela não gosta. Não gosta de entendi, jeito nenhum, né? E assim, mas por eles a gente tem que abrir mão, né? Porque é uma fase, logo, logo eles crescem, eles vão ter outras responsabilidades, outros compromissos, e eles vão abandonar isso. Então, eu tenho que aproveitar essa fase em que eles querem ter esse contato, né, com a natureza, né? é verdade, com certeza tem que ter. E aqui em casa tem um bocado de bicho, cara, apesar de ser uma cobertura, ela tem bastante espaço. Aí ele tem um coelho também, uma coelha, na verdade, pequenininha, tem duas calopsitas, tem cachorro, aí tem, um negócio aqui tá. Anderson, e os moradores não reclamam? Não reclamam, cara. Eu moro num prédio muito pequeno. O prédio tem 4 apartamentos, para você ter ideia. São 2 coberturas e 2 áreas privativas. E os moradores todos têm bicho. E eles Ah, adoram as ideias do meu filho, entendeu? Pra você ter ideia, o síndico, a gente não tem um administrador, então são os moradores é que gerenciam mesmo, né? Ele ganhou da avó dele um pintinho. Na época o pintinho era amarelinho ainda. Cara, o bicho virou um galo gigante.
E aí não tinha onde pôr o galo, né? Falei assim, pô, aí o galo é demais, meu filho. Não dá, mas eu tenho que dar um jeito de sumir com esse galo aí, entregar ele lá na casa da sua avó. Aí o síndico falou assim: não, cara, faz o seguinte, lá embaixo na, no quintal lá do prédio, no jardim, tem um pé de acerola. Coloca o galo lá, só cercar, vira um galinheirozinho lá. Se bobear, eu trago até uma galinha para ficar com ele lá. Aí pronto, botou o galo lá embaixo, o galo fica lá na, na área do prédio, pé do pé de acerola. O bicho canta todo dia, 4:30 da manhã, o bicho canta, você acredita? E canta mesmo. E assim, ninguém reclama, cara. Todo mundo acha super legal as ideias dele com os animais, e aí Que a gente bacana. a gente deu muita sorte aqui no prédio que a gente tá. Mas tá Legal. bom, então. Quando, Beleza. quando tiver oportunidade, você, Anderson e Marcos, visita o Paraná. Ah, com certeza. Com certeza. Eu sou aqui do Vamos lado de combinar. Londrina. Não entendi como é que é? Eu moro numa cidade ao lado de Londrina, Ibiporã. Ah, legal. Bacana. Uma 10 região quilômetros, boa, né, Luiz? 10 quilômetros de Londrina. Bacana. Show de bola. Vamos sim, vou programar, tá? Adoro o Sul. Meus pais moraram em Curitiba, né? Muito tempo. E aí eu tive a oportunidade de viajar um pouquinho aí pro Sul. É bom demais. E eu vou começar Pois a correr todo dia também, igual você. Que vamos hoje eu lá, estou ué. indo um dia sim, um dia não, um dia sim, dois não, mas agora você me animou. Não, vai lá, vai lá. Coloca o piso. Coloca o piso. Não precisa ser 5 quilômetros, pode ser 2, pode ser 3, mas faz todo dia. E Sim, aí você vai ver. Com 3 semanas, muda completamente o, a sua disposição, cara. É impressionante. verdade. Mas tá bom, eu vou sair que eu tenho um outro compromisso. Beleza, Luiz. Eu também tenho do lado de cá. Foi muito bom, tá? Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. E vamos lá trabalhar no de staff, que é bem legal. Vocês vão E gostar. aí, compartilha com nós aí o seu sucesso aí nos projetos, na loja, no Pode e-commerce, deixar. Pode deixar que eu vou compartilhando, sim. tá bom? Tá joia. Um abração para Um abraço. vocês. Fica com Até logo. Deus. Com Até Deus. mais. Até mais.